Jesus me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar mesmo quando... Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso programa Ainda há Tempo, a edição da manhã. E a gente vem remando, né? Todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus, na verdade, nós remamos contra a maré. Podemos dizer isso. Nós vamos no sentido contrário do que o mundo está indo. O mundo, a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo caminha em direção à destruição. O mundo, ele anda a passos largos, cada vez mais se distanciando de Deus, na direção contrária a Deus. O mundo se afasta de Deus, cada vez mais. E nós, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós que somos a igreja do Senhor, eu, você, que cremos e guardamos Jesus em nosso coração e vivemos, mesmo com as nossas limitações, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus a buscar, a caminhar em direção a Jesus. Nós andamos no sentido contrário ao que o mundo vive. Deveríamos pelo menos tentar nos esforçarmos nesse sentido de viver Jesus. E viver Jesus significa aplicar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho. E o que temos feito nesse sentido? A igreja, ela tem largado a cruz. O que nós estamos vendo são irmãos que estão largando a cruz, não estão suportando o peso da cruz. E não é porque a cruz é pesada, porque Jesus nos fala que
O jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque, na verdade, Jesus é quem carrega a nossa cruz. Jesus carrega o peso maior, que são as nossas transgressões, os nossos pecados. Jesus carrega o peso maior. Este é o peso maior. São os nossos pecados, as nossas transgressões. E Jesus diz: pega a tua cruz e me segue. É isso que Jesus diz para cada um de nós. Nós que somos a igreja, eu e você. E a igreja tem rejeitado, tem largado a cruz. Nós temos largado, soltado a cruz pelo meio do caminho. Estamos, na verdade, desistindo. As nossas atitudes, ou a falta de algumas, de determinadas atitudes por nossa parte, sinaliza que esse abandono, sinaliza esse abandono da cruz. Num período tão difícil que a sociedade está vivendo hoje, que a humanidade vive hoje, e cada vez mais está escancarada a necessidade do ser humano, da humanidade, ele voltar-se para Deus, a igreja tem deixado, nós temos sido falhos no nosso chamado. O que eu tenho assistido são pessoas preocupadas consigo mesmo. Ainda estão lutando por posições. Assim como os apóstolos ali em torno de Jesus estavam preocupados com o lugar que se sentavam. Qual a melhor posição na mesa? Uma posição de destaque. Nos dias de hoje, permanece a mesma estupidez, preocupados com posições e o pau quebrando. O mundo aí cada vez mais se contorcendo em dores, as pessoas se contorcendo em dores físicas, emocionais e espirituais. E nós que deveríamos estar preocupados com essas pessoas, em correr socorro, ser a mão, ser o braço, para alcançar essas pessoas, sermos instrumentos para alcançar essas vidas, estamos preocupados em massagear os nossos próprios egos, e encher os nossos próprios bolsos e cofres, contas. Estamos preocupados em demonstrar que é mais do que o outro, em mandar recado, ao invés de desperdiçar, usar tua força, empreender tua força, queimar a tua vida em pregar o evangelho, estão preocupados em lugares, em posições. Qual posição? Estamos preocupados em nos destacarmos. Transformando o púlpito em palco. Utilizando a palavra de Deus como mercadoria. E quando muito se abre a boca para falar alguma coisa, são mensagens vazias de Deus. Não há Deus. Não há o evangelho sendo pregado que se arrependa. Não há o evangelho de esperança de que Jesus Cristo pagou pelas nossas transgressões e que através dele teremos vida e vida eterna em abundância.
são mensagens cheias de seus próprios pregadores. É o eu falando. Não é Deus falando. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esquecemos. A igreja largou a cruz. E o que nós estamos vendo são crentes que têm largado sua cruz. Têm esquecido do próximo. E, consequentemente, têm esquecido de Deus. Essa é a triste, infeliz, mas real verdade. E a gente vai se depara com um texto em Mateus. A gente vai em Mateus e se depara com um texto. E a gente olha Mateus 24. Você pode ler o 23, 24. Leia o 23 para você pegar o embalo do que vem dizendo em 24. Aí quando a gente chega no capítulo 24 de Mateus, e a gente lê esse capítulo, a partir do verso 4. Leia tudo, mas a partir do verso 4, para a gente aproveitar mais ainda o nosso tempo, você lê a partir do 4. E vamos ler a sequência, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alamardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Preste atenção no que vai ser dito aqui do 9, no versículo 9. Eu vou repetir o versículo 9 para você, essa sequência agora. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Até aqui. Você pode ler todo o 24. Mas isso já é o suficiente para que você entenda, para que você desperte. Estamos vivendo dias difíceis e no tocante especial ao Brasil, porque aqui nós temos até o momento a liberdade de pregar o evangelho. Não há uma perseguição de fato, como se vê em países africanos, na Nigéria, por exemplo. Em alguns países asiáticos. E nós
estamos baixando a guarda. Baixamos a guarda. Estamos baixando, não, baixamos a guarda. Porque, primeiro ponto, largamos a cruz. A igreja do Senhor Jesus soltou a cruz no chão. E aí, o que acontece é que, sutilmente, as coisas estão acontecendo em nosso país. Há movimentações em nosso país e que vão comprometer, vai alterar a realidade das igrejas em nosso território. O que eu estou vendo, tem muita gente calado, falando nada, quase nada e nada. Como eu falei logo no início, estão preocupados com outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a palavra de Deus, que são palavras jogadas ao vento. É como diz a história, estão apenas enchendo linguiça. A espiritualidade está limitada ao teatro, ao fingimento, a transtornos mentais. A espiritualidade está limitada nisso, nesse tipo de manifestação. Mas não há espiritualidade de modo que as pessoas sintam a presença de Deus, percebam a palavra de Deus, sintam a unção de Deus na própria palavra. São palavras vazias. Mensagens que passam distante daquilo que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. E o que está acontecendo é que a igreja está morrendo. As pessoas estão mortas espiritualmente. Frias espiritualmente. Acham que a questão de não ser frio é aquele teatro todo que está se fazendo. O fingimento, a falsidade. Irmãos desejando a desgraça do outro. Irmãos fazendo acusação, julgando o outro. Aonde está a espiritualidade? Onde está o Espírito de Deus nisso? Como abrem as suas bocas e dizem que são igrejas do Senhor Jesus, que vivem em espírito? Como alguém vive em espírito se são capazes de julgar o próximo, não tem a capacidade de estender a mão ao próximo? Como ter a coragem de abrir a boca e dizer que vive em espírito? São, na verdade, os mesmos fariseus que Jesus Cristo confrontou. São os mesmos. Preocupados em mostrar que conhece, que tem conhecimento teológico. Utilizam de seu tempo para falar de entendimento teológico. E palavra de Deus, que é bom, que é necessário, que é vital, passa longe. Você não sente mais, você não percebe mais a igreja do Senhor Jesus sendo a igreja do Senhor Jesus, porque largaram a cruz. Acharam que estava muito pesado. E as movimentações acontecendo, e a igreja patética não está, vamos dizer assim, usando o próprio termo que se utiliza, o jargão evangélico, a gíria evangélica, não estão ligados no céu, porque
Porque se estivessem ligados no céu, como assim dizem, estariam atentos ao que está acontecendo no nosso país. Não estou aqui defendendo o governo, não estou defendendo aqui direcionamento, entendimento, espectro político, não estou falando aqui disso. Mas é óbvio que há coisas que estão tão escancaradas que só não vê é quem não quer. Eu, como servo do Senhor Jesus, como discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que estar atento e enxergar, no caso do espectro político, porque eu sou cidadão também, eu tenho que enxergar que determinados posicionamentos, entendimentos sociais, e que envolve a questão religiosa, da esfera religiosa, eu tenho que prestar atenção e considerar esses posicionamentos. Porque eu não posso concordar com determinadas pautas. Eu, como servo do Senhor Jesus, antes de qualquer coisa, eu tenho princípios, e princípios que estão galgados, firmados na palavra de Deus. Então, qualquer coisa que bate de frente, que é contra ao que eu creio como discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que me afastar. Eu tenho que me manifestar contra isso. E não me associar. E não pactuar com isso, concordar com isso. Então, no meu entendimento humilde de discípulo do Senhor Jesus, eu entendo que, como um discípulo do Senhor Jesus, que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é capaz de pactuar com legalização do aborto, legalização das drogas. Como que eu posso, eu sendo discípulo do Senhor Jesus, eu posso estar de acordo com ideologia de gênero? Deus fez homem e mulher. Já está determinado. É homem e mulher. Como eu posso, sendo discípulo do Senhor Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, eu posso estar de acordo com tais pautas? Como é que eu posso abrir minha boca e sair defendendo isso? Largamos a cruz. Largamos o princípio. Muitos têm largado a cruz. E a palavra fala que muitos vão apostatar da fé. E isso é apostatar da fé. Isso é um sinal. Isso aí já é um sinal. Já é sintoma da apostasia. Já está começando a dar os primeiros sintomas. E não brinque não. Ao invés de você utilizar o teu espaço, a oportunidade, espaço é oportunidade. A oportunidade que Deus está concedendo a você de poder pregar o Evangelho, ao invés de você utilizar para estar fazendo vergonha e passando vergonha, fazendo outras pessoas passarem vergonha, ou você mesmo passando vergonha, o papel de ridículo, de estúpido, de um completo idiota. Ao invés, meu querido, minha querida, de você utilizar dessa oportunidade que Deus te dá, esse sopro que Deus te dá, para estar falando tudo, menos o que deveria, reveja. Pega a cruz de novo. Pegue a cruz.
que você largou. Volte lá atrás. Volte e vá pegar a sua cruz de volta. Pegue sua cruz de volta. E volte a seguir Jesus. Porque largaste a cruz e Jesus seguiu. E você não acompanhou. Estão vivendo o teatro, o fingimento. É o fingimento, porque estão preocupados com os olhos das pessoas, não estão preocupados com os olhos de Deus. Esqueceram-se. Estão preocupados com os olhos das pessoas, os holofotes. Estão preocupados com o que as pessoas se vão achar a mensagem boa, se vão achar bonita, se vão achar que se você falou bem, se você pulou muito, se você... Estão preocupados com os olhos das pessoas, com os olhos do mundo. Nós devemos estarmos preocupados com os olhos de Deus. Com o olhar de Deus, atrair o olhar de Deus. Para que Deus venha nos abençoar, venha derramar sobre nós a sua graça. E quando nós viemos abrir nossas bocas, venhamos apenas a falar aquilo que Deus quer que a gente fale. E para começar, na primeira análise e última análise, primeira impressão, e que deve ser considerada, o que Deus quer que nós falemos é de sua palavra. Preguemos o evangelho, a ordem foi essa. Ide e pregai a toda criatura. A ordem foi essa. Pregar o evangelho. Falar das boas novas. Dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Só é ler Atos. Se você se perdeu, largou a sua cruz, leia Atos. Leia o livro de Atos. É o princípio da igreja. A igreja nasce ali. O entendimento de igreja você vai ter ali. Do que significa a congregação, a igreja. E leia o evangelho. Porque o evangelho é Jesus falando. São os ensinamentos de Jesus relatados ali, escritos ali. É Jesus falando. E é isso que eu tenho que falar. O que eu tenho que fazer é repetir. Repetir. Jesus Cristo falava repetidas vezes. Era uma questão pedagógica. Jesus repetia. E repetia, amais uns aos outros. Não julgueis. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Seja caridoso. Seja misericordioso. Ame. Perdoe. Não se apegue às coisas materiais. Porque isso aqui se acaba. Não se preocupe em juntar coisas aqui. Preocupe-se em juntar no céu. O Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde descansar a cabeça. E Jesus, nós temos que entender que Jesus é o exemplo a ser seguido. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Desde aquele tempo o pessoal já estava atrás já dos apóstolos. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, Não, nós somos de Cristo. Quem nos comprou foi Cristo. E nos dias de hoje as pessoas estão atrás de pastores e pastores atrás de fama. E no resumo de tudo, largamos a cruz. A igreja soltou a cruz. Se apegou
ao dinheiro, ao poder, à fama. Se apegou aos holofotes e, por fim, se apegou ao mundo. A igreja se apegou ao mundo e às coisas do mundo e aos reinos, os prazeres que o mundo oferece. Esqueceu-se da cruz. Por isso que vemos e ouvimos palavras lançadas ao vento. Os sepulcros caiados têm se multiplicado. Estão preocupados com a aparência, estão preocupados em agir conforme as regras doutrinárias de entendimentos teológicos. Estão preocupados em estar conforme o que aquela denominação entende como modelo. Para ser crente, tem que ser assim. O evangélico é isso aqui. Mas esquecem que isso tudo está traduzido justamente no que Jesus é, no que Jesus demonstrou. Estão preocupados em estar pintadinhos, bonitinhos por fora, mas dentro, que é a essência e é onde Jesus trata, onde o Espírito Santo de Deus age, que é na essência do ser humano, permanece a mesma podridão. São incapazes de amar, são incapazes de se mover em favor do próximo, são incapazes de abrir mão do que são ou do que têm, por amor a Deus, por amor, por obediência. No final das contas, por obediência. Permanecem no mesmo lamaçal, porque preferiram largar a cruz e se agarrar ao mundo. Perdem tempo com coisas que não edificam. A palavra de Deus, ela nos edifica. Ela nos traz paz, conforto, alívio. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela cura a alma. Ela nos dá vida, nos dá esperança, nos renova. Ela nos conforta, nos consola e nos confronta. Mas nos confronta como Jesus Cristo nos confronta. Jesus Cristo não nos acusa, não tripudia sobre nós, pisa sobre nós. Jesus Cristo nos confronta sem nos humilhar. É com amor. E o que nós estamos chocados vendo é que muitos, disfarçado de confronto, de palavra de confronto, tem pisado, tem humilhado, tem tripudiado em cima das pessoas, tem utilizado do tempo para massagear o seu próprio ego e humilhar o próximo. Não foi para isso que a gente foi chamado. Não foi para isso.
Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, declarar as boas novas, corrigir, confrontar, exaltar, exortar, mas tudo com amor. Porque Jesus disse assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É ponto-chave para começar a entender. Primeiro, você tem que saber e entender o que é o amor, para poder abrir a boca. Você tem que entender a amar. Um discípulo do Senhor Jesus, um crente verdadeiro, primeira coisa, ele tem que entender o que é amar, o que significa amar. Se ele não entende o que é amar, ele não está pronto para dar outro passo. Se ele não entende o que é perdoar, ele não está pronto para dar o próximo passo. Que a palavra fala que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Tem que entender o que é amor. Tem que aprender ainda o que é amar o próximo, para poder dar o próximo passo. Não adianta você, meu querido, minha querida, fazer teologia, fazer cursos e cursos, ler livros e mais livros. Não adianta. Se você não sabe o básico, que é amar. Você tem que amar. Amar. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é quem é. Ele é quem está. É Ele que pode. É Deus. E depois, entenda. Depois, mas também ao mesmo tempo, amar o próximo. Porque você não pode manifestar o amor de Deus, manifestar a transformação que o Espírito Santo de Deus fez em tua vida se você não é capaz de amar o próximo. Você não pode dizer: eu fui transformado, eu sou um discípulo de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, se você não tem a mínima capacidade de manifestar, de demonstrar o amor pelo teu próximo. Se você não ama o teu próximo, se você não é capaz de amar o teu próximo, e você diz que é discípulo do Senhor Jesus, você é um mentiroso. Você é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. É duro isso, mas é necessário falar. Porque estamos brincando. Estamos brincando. Largamos a cruz no chão. E estamos carregando coisas que são desnecessárias. Coisas que são inúteis. E a cruz ficou lá atrás. E estamos caminhando e não é em direção a Cristo. Porque se tivéssemos em direção a Cristo, estaríamos carregando a nossa cruz. Ao passo que largamos de largar a cruz lá no chão, lá atrás, estamos indo em direção a outro lugar. Estamos indo em direção a outra coisa. A outro destino. Mas não é Jesus, não. Lamento informar. Mas há esperança ainda. Volte. Volte lá atrás. Volte. Pega a tua cruz de volta. E vá seguir Jesus Cristo. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo para isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo toque no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus
transforme. Faça um milagre dentro de você, que faça um milagre. E que nós possamos, faça um milagre em mim também, a partir de mim. Faça um milagre. E venha nos transformar, nos moldar. Porque todo dia nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Não há aquele que já está pronto. Não há aquele que assim, eu já estou já do jeito que Jesus gosta. Eita! Tem gente que é assim. Não, mas não. É todo dia. É todo dia nós nos submetemos. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sou fraco. É todo dia, Senhor, eu sou fraco. Porque a palavra diz que aquele que acha que é forte está fraco. Esse aí está ferrado. A palavra de Deus nos mostra o contrário. Aquele que se acha que está o forte, que é o bambambam, esse aí é o candidato, é o primeiro candidato. Fortíssimo candidato a cair. Já está no chão. Então todos os dias, eu peço a Deus, Senhor, me ajude, eu preciso. Preciso de Ti, eu preciso, Senhor, Espírito Santo de Deus, transforma, tira tudo aquilo, vai tirando, Senhor, aquilo que não te agrada, vai me moldando, Senhor, aquilo que vai me atrapalhar a te agradar. A minha vida pertence a Ti, o Senhor me comprou. Eu sou propriedade do Senhor. Não retire, ó Deus, o Teu Espírito de mim. Gente, isso aqui tem que ser uma constante. Nós estamos brincando. Nós estamos largamos a cruz no chão e deixamos para trás. E quando largamos a cruz, nós perdemos o sentido das coisas. Por isso que Jesus disse, pega a tua cruz e siga-me, porque a cruz é o sentido. É o sentido, vai perder o sentido. Quando largamos a nossa cruz, perdemos o sentido. Porque a cruz é justamente para te lembrar. Opa, posso esquecer não. E continua em direção a Cristo. E continua em direção a Cristo. Mas a cruz está ali. A cruz está ali. Com você. Você está carregando ela. Você não se esqueceu dela. Você vai lembrar-se o porquê está carregando aquela cruz. Ela vai te lembrar de Jesus o tempo todo. A cruz nos faz lembrar de Cristo. Quando eu estou falando isso, eu não estou defendendo você pegar e colocar uma cruz na tua igreja, não. Não é isso. Se você compreendeu dessa forma, o teu pensamento está muito medíocre do que significa a cruz. Está muito distante ainda. A cruz é o compromisso. É a responsabilidade. É a valorização. A cruz me faz lembrar das minhas responsabilidades, do meu compromisso. É espiritual, existencial. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.